Fala galera, sejam bem-vindos ao ARET Jus. Está começando o quarto episódio da Constituição Federal e hoje nós vamos do artigo 23 até o artigo 29. Mas galera, antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal para produzirmos cada vez mais. Galera, vamos lá. Vamos fazer essas leis secas entrar na cabeça. Vamos lá, galera. Artigo 23 é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Inciso 1. Zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar o patrimônio público. Inciso 2. Cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência. Inciso 3. Proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos. Inciso 4. Impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte e de outros bens de valor artístico, histórico, artístico ou cultural. Inciso 5. Proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação, à ciência, à tecnologia, à pesquisa e à inovação. Inciso 6. Proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas. Inciso 7. Preservar as florestas, a fauna e a flora. Inciso 8. Fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar. Inciso 9. Promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico. Inciso 10. Combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos. Inciso 11. Registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seus territórios. Inciso 12. Estabelecer e implantar política de educação para a segurança do trânsito. Parágrafo único. Leis complementares fixarão normas para a cooperação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, tendo em vista o equilíbrio e desenvolvimento do bem-estar e âmbito nacional. Artigo 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre: inciso 1. Direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico. Inciso 2. Orçamento. Inciso 3. Juntas comerciais. Inciso 4. Custas dos serviços forenses. Inciso 5. Produção de consumo. Inciso 6. Florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição. Inciso 7. Proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico. Inciso 8. Responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. Inciso 9. Educação, cultura, ensino, desporto, ciência, tecnologia, pesquisa, desenvolvimento e inovação. Inciso 10. Criação, funcionamento e processo do juizado de pequenas causas. Inciso 11. Procedimentos em matéria processual. Inciso 12. Previdência social, proteção e defesa da saúde. Inciso 13. Assistência jurídica e defensoria pública. Inciso 14. Proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência. Inciso 15. Proteção à infância e juventude. Inciso 16. Organização, garantias, direitos e deveres das polícias civis. Parágrafo 1º. No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais. Parágrafo 2º. A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados. Parágrafo 3º. Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena para atender às suas peculiaridades. Parágrafo 4º. A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual no que lhe for contrário. Capítulo 3 dos Estados Federados. Artigo 25. Os Estados organizam-se e regem pelas constituições e leis que adotarem, observados os princípios dessa Constituição. Parágrafo 1º. São reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam vedadas por esta Constituição. Parágrafo 2º. Cabe aos Estados explorar diretamente ou mediante concessão os serviços locais de gás canalizado, na forma da lei, vedada a edição de medida provisória para sua regulamentação. Parágrafo 3º. Os Estados poderão,
mediante lei complementar, instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes, para integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum. Artigo 26. Incluem-se entre os bens dos Estados: inciso 1, as águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes e em depósito, ressalvadas, neste caso, na forma da lei, as decorrentes de obras da União. Inciso 2, as áreas nas ilhas oceânicas e costeiras que estiverem no seu domínio, excluídas aquelas sob domínio da União, municípios ou terceiros. Inciso 3. As ilhas fluviais e lacustres não pertencentes à União. Inciso 4. As terras devolutas não compreendidas entre as da União. Artigo 27. O número de deputados à Assembleia Legislativa corresponderá ao triplo da representação do Estado na Câmara dos Deputados, e atingido o número de 36, será acrescido de tantos quantos forem os deputados federais acima de 12. Parágrafo 1º. Será de 4 anos o mandato dos deputados estaduais, aplicando-se-lhe as regras dessa Constituição sobre o sistema eleitoral, inviolabilidade, imunidades, remuneração, perda de mandato, licença, impedimentos e incorporação às Forças Armadas. Parágrafo 2º. O subsídio dos deputados estaduais será fixado por lei de iniciativa da Assembleia Legislativa, na razão de, no máximo, de 75% daquele estabelecido em espécie para os deputados federais, observados que disponham os artigos 39, parágrafo 4º, 57, parágrafo 7º, 150, inciso 2, 153, inciso 3 e 153, parágrafo 2º, inciso 1. Parágrafo 3º. Compete às Assembleias Legislativas dispor sobre o seu regimento interno, polícia e serviços administrativos de sua secretaria e prover os respectivos cargos. Parágrafo 4º. A lei disporá sobre a iniciativa popular no processo legislativo estadual. Artigo 28. A eleição do governador e do vice-governador do Estado para mandato de 4 anos realizar-se-á no primeiro domingo de outubro, em primeiro turno, e no último domingo de outubro, em segundo turno, se houver, do ano anterior ao do término do mandato de seus antecessores, e a posse ocorrerá em 6 de janeiro do ano subsequente, observado, quanto ao mais, o disposto no artigo 77 desta Constituição. Parágrafo 1º. Perderá o mandato o governador que assumir outro cargo ou função na administração pública direta ou indireta, ressalvada a posse em virtude de concurso público e observado o disposto no artigo 38, inciso 1, inciso 4 e inciso 5. Parágrafo 2º. Os subsídios do governador, do vice-governador e dos secretários de Estado serão fixados por lei de iniciativa da Assembleia Legislativa, observado o que dispõe os artigos 37, inciso 11, artigo 39, parágrafo 4º, artigo 150, inciso 2, artigo 153, inciso 3 e 153, parágrafo 2º, inciso 1. Capítulo 4 dos municípios. Artigo 29. O município reger-se-á por lei orgânica, votada em 2 turnos com interstício mínimo de 10 dias e aprovada por 2/3 dos membros da Câmara Municipal e que promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nessa Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos. Inciso 1. Eleição do prefeito, do vice-prefeito e dos vereadores, para mandato de 4 anos, mediante pleito direto e simultâneo realizado em todo o país. Inciso 2. Eleição do prefeito e do vice-prefeito realizada no primeiro domingo de outubro do ano anterior ao término do mandato dos quais devam suceder, aplicadas as regras do artigo 77, no caso de municípios com mais de 200 mil eleitores. Inciso 3. Posse do prefeito e do vice-prefeito no dia 1 de janeiro do ano subsequente ao da eleição. Inciso 4. Para a composição das câmaras municipais, será observado o limite máximo de: alínea A, 9 vereadores nos municípios de até 15 mil habitantes. Alínea B, 11 vereadores nos municípios de mais de 15 mil habitantes e de até 30 mil habitantes. Alínea C, 13 vereadores nos municípios com mais de 30 mil habitantes e de até 50 mil habitantes. Alínea D, 15 vereadores nos municípios de mais de 50 mil habitantes e de até 80 mil habitantes. Alínea E,
17 vereadores nos municípios de mais de 80 mil habitantes e de até 120 mil habitantes. A linha F, 19 vereadores nos municípios de mais de 120 mil habitantes e de até 160 mil habitantes. A linha G, 21 vereadores nos municípios de mais de 160 mil habitantes e de até 300 mil habitantes. A linha H, 23 vereadores nos municípios de mais de 300 mil habitantes e de até 450 mil habitantes. A linha I, 25 vereadores nos municípios de mais de 450 mil habitantes e de até 600 mil habitantes. A linha J, 27 vereadores nos municípios de mais de 600 mil habitantes e de até 750 mil habitantes. A linha K, 29 vereadores nos municípios de mais de 750 mil habitantes e de até 900 mil habitantes. A linha L, 31 vereadores nos municípios de mais de 900 mil habitantes e de até 1.050.000 habitantes. A linha M, 33 vereadores nos municípios de mais de 1.050.000 habitantes e de até 1.200.000 habitantes. A linha N, 35 vereadores nos municípios de mais de 1.200.000 habitantes e de até 1.350.000 habitantes. A linha O, 37 vereadores nos municípios de 1.350.000 habitantes e de até 1.500.000 habitantes. A linha P, 39 vereadores nos municípios de mais de 1.500.000 habitantes e de até 1.800.000 habitantes. A linha Q, 41 vereadores nos municípios de mais de 1.800.000 habitantes e de até 2.400.000 habitantes. A linha R, 43 vereadores nos municípios de mais de 2.400.000 habitantes e de até 3 milhões de habitantes. A linha S, 45 vereadores nos municípios de mais de 3 milhões de habitantes e de até 4 milhões de habitantes. A linha T, 47 vereadores nos municípios de mais de 4 milhões de habitantes e de até 5 milhões de habitantes. A linha U, 49 vereadores nos municípios de mais de 5 milhões de habitantes e de até 6 milhões de habitantes. Incisos. A linha V, 51 vereadores nos municípios de mais de 6 milhões de habitantes e de até 7 milhões de habitantes. A linha W, 53 vereadores nos municípios de mais de 7 milhões de habitantes e de até 8 milhões de habitantes. E a linha X, 55 vereadores nos municípios de 8 milhões de habitantes. Inciso 5. Subsídios do prefeito, do vice-prefeito e dos secretários municipais fixados por lei de iniciativa da Câmara Municipal, observado que dispõe os artigos 37, inciso 11, artigo 39, parágrafo 4º, artigo 150, inciso 2, artigo 153, inciso 3 e artigo 153, parágrafo 2º, inciso 1. Inciso 6. O subsídio dos vereadores será fixado pelas respectivas câmaras municipais em cada legislatura para a subsequente, observado o que dispõe essa Constituição, observados os critérios estabelecidos na respectiva lei orgânica e os seguintes limites máximos. A linha A. Em municípios de até 10 mil habitantes, o subsídio máximo dos vereadores corresponderá a 20% do subsídio dos deputados estaduais. A linha B. Em municípios de 10.001 a 50 mil habitantes, o subsídio máximo dos vereadores corresponderá a 30% do subsídio dos deputados estaduais. A linha C. Em municípios de 50.001 a 100 mil habitantes, o subsídio máximo dos vereadores corresponderá a 40% do subsídio dos deputados estaduais. A linha D. Em municípios de 100.001 a 300 mil habitantes, o subsídio máximo dos vereadores corresponderá a 50% do subsídio dos deputados estaduais. A linha E. Em municípios de 300.001 a 500 mil habitantes, o subsídio máximo dos vereadores corresponderá a 60% do subsídio dos deputados estaduais. A linha F. Em municípios de mais de 500 mil habitantes, o subsídio máximo dos vereadores corresponderá a 75% do subsídio dos deputados estaduais. Inciso 7.
O total da despesa com remuneração dos vereadores não poderá ultrapassar o montante de 5% da receita do município. Inciso 8. Inviolabilidade dos direitos por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e na circunscrição do município. Inciso 9. Proibições de incompatibilidades no exercício da vereança similares no que couber ao disposto nessa Constituição para os membros do Congresso Nacional e na Constituição do respectivo Estado para os membros da Assembleia Legislativa. Inciso 10. Julgamento do prefeito perante o Tribunal de Justiça. Inciso 11. Organização das funções legislativas e fiscalizadoras da Câmara Municipal. Inciso 12. Operação das associações representativas no planejamento municipal. Inciso 18. Iniciativa popular dos projetos de lei de interesse específico do município, da cidade ou de bairros, através de manifestação de, pelo menos, 5% do eleitorado. Inciso 14. Perda do mandato do prefeito, nos termos do artigo 28, parágrafo único. Galera, é isso aí. Esse foi o 4º episódio da Constituição Federal e fomos do artigo 23 até o artigo 29. Você curtiu esse episódio? Deixe o seu like para produzirmos cada vez mais, galera. Só o começo. Até a próxima. Tchau!